Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme que, sinceramente, eu acho que muita gente subestima quando fala da franquia Predador. Sempre que alguém menciona Predador, a maioria lembra imediatamente do clássico com Arnold Schwarzenegger. E com razão, porque aquele filme marcou uma geração inteira. Mas existe uma continuação espiritual lançada anos depois que, na minha opinião, merece muito mais atenção do que costuma receber. Estou falando de Predadores, de 2010. E já vou começar dizendo uma coisa: esse filme não perde tempo tentando impressionar devagarzinho. Não existe aquela introdução longa mostrando a vida dos personagens, construindo contexto ou explicando tudo nos mínimos detalhes. Não, o filme literalmente pega o espectador pelo pescoço e joga dentro da ação nos primeiros segundos. A primeira cena já é uma daquelas aberturas que fazem você parar tudo e prestar atenção. Imaginem só, um homem está caindo do céu. Não é uma metáfora. Ele está realmente despencando em direção ao chão em velocidade absurda. E o mais estranho é que ele está inconsciente. Quando eu assisti isso pela primeira vez, lembro de pensar: como assim? O filme começou e o cara já está morrendo? Mas aí, ele desperta no último segundo possível. É aquele momento de puro instinto de sobrevivência. Sem entender absolutamente nada, ele consegue abrir o paraquedas pouco antes de atingir a floresta abaixo dele. Mesmo assim, o impacto é brutal. Ele atravessa árvores, galhos, folhas e acaba se chocando violentamente contra o solo. Esse homem é Royce. E uma das coisas que eu gosto nele desde o início é que ele não é apresentado como um herói tradicional. Ele não parece aquele protagonista bonzinho que está ali para salvar todo mundo. Pelo contrário, desde os primeiros minutos, dá para perceber que existe algo frio nele, algo calculista. Ele acorda perdido, sem saber onde está, mas em vez de entrar em pânico, imediatamente começa a avaliar a situação. Eu adoro personagens assim em filmes de sobrevivência, porque sejamos sinceros, se eu acordasse caindo do céu, provavelmente passaria uns 15 minutos tentando entender o que aconteceu comigo. Royce não. O sujeito já está verificando armas, equipamentos, terreno e possíveis ameaças em questão de segundos. E quando ele ainda está processando a situação, outro homem literalmente cai do céu perto dele. É aí que percebemos que alguma coisa muito estranha está acontecendo. O novo sujeito é Cutillo, um integrante de cartel mexicano. E olha como o filme faz algo inteligente aqui. Em vez de criar amizade instantânea ou cooperação automática, os dois já se encaram como ameaças. Ambos estão armados, ambos são perigosos, nenhum deles confia no outro. Antes mesmo que consigam decidir se vão conversar ou trocar tiros, uma terceira pessoa despenca do céu. Só que dessa vez o paraquedas não abre. O resultado é exatamente o que vocês estão imaginando. O cara atinge o chão em velocidade máxima e morre instantaneamente. Essa cena é importante porque estabelece o tom do filme. Predadores deixa claro desde cedo que ninguém está seguro. Não existe proteção especial só porque um personagem apareceu na tela. E então as coisas ficam ainda mais tensas. Disparos começam a ecoar pela floresta. Royce reage imediatamente e mostra que é alguém extremamente treinado. Em poucos segundos, ele já está se movendo pela vegetação, procurando cobertura e identificando a origem do ataque. O atirador acaba sendo Nikolai, um comando russo. E aqui começa uma das partes mais interessantes do filme. Cada pessoa que aparece parece ter sido arrancada de um contexto completamente diferente. Nikolai lembra de estar em combate. Royce lembra de sua própria missão. Cutillo também não faz ideia de como chegou ali. Todos compartilham o mesmo padrão. Eles estavam vivendo suas vidas normalmente. Uma luz surgiu. Depois disso, apagão. E então acordaram caindo do céu. Quando uma nova figura surge apontando uma arma para eles, a situação fica ainda mais complicada. Ela é Isabelle, uma atiradora de elite extremamente experiente. E logo percebemos que ela talvez seja uma das personagens mais equilibradas da história. Enquanto muitos começam a reagir movidos por medo ou agressividade, Isabelle tenta observar os fatos. Ela comenta algo que parece simples, mas é assustador. Ela conhece florestas. Já esteve em diversos lugares do mundo. Mas não reconhece aquele ambiente.
Pode parecer um detalhe pequeno, mas imaginem ouvir isso vindo de alguém treinado justamente para reconhecer territórios. Se nem ela sabe onde está, então a situação é muito pior do que parece. Conforme avançam pela mata, outras pessoas vão aparecendo, e é aí que eu acho que Predadores realmente começa a mostrar sua principal ideia. Esse não é um grupo aleatório, não são turistas, não são pessoas comuns, não são vítimas escolhidas ao acaso. Cada novo integrante parece ser extremamente perigoso à sua própria maneira. Temos um combatente africano. Temos um condenado à morte extremamente violento. Temos um guerreiro japonês silencioso que parece saído de outro filme. Temos um médico aparentemente inofensivo. E temos vários soldados e assassinos profissionais. Quando assisti pela primeira vez, lembro que comecei a montar teorias na cabeça, porque não fazia sentido reunir exatamente esse tipo de pessoa. Se alguém estivesse sequestrando humanos, por que escolher justamente indivíduos tão letais? Claramente existia algum padrão, e o filme faz um ótimo trabalho em deixar essa pergunta pairando sobre toda a primeira metade da história. Outro detalhe que gosto muito é o comportamento de Royce. Ele naturalmente assume a liderança, mas não porque faz discursos inspiradores, não porque todos gostam dele. Na verdade, vários nem confiam nele. A liderança dele surge porque, em situações de crise, normalmente seguimos quem parece saber o que está fazendo, e Royce parece sempre alguns passos à frente. Enquanto outros discutem teorias sobre o que aconteceu, ele está focado apenas em sobreviver. Existe uma cena interessante quando o grupo encontra Edwin, o médico. O sujeito ficou preso em uma árvore por causa do paraquedas. E a forma como Royce resolve o problema resume perfeitamente sua personalidade. Nada de planos elaborados, nada de conversa. Ele simplesmente atira no galho. Problema resolvido. Claro que Edwin acaba caindo direto na água, mas está vivo. Missão cumprida. É uma solução tão absurda quanto eficiente, e isso descreve muito bem Royce. Ao longo da caminhada, o filme começa a espalhar pequenas pistas de que aquele lugar não é normal. Primeiro, aparece um estranho totem feito de ossos. Depois, surgem evidências de que algo está caçando naquela região. E existe uma sensação constante de que alguém está observando tudo. Eu adoro filmes que conseguem criar essa paranoia, porque o medo nem sempre vem do que vemos. Às vezes, ele vem justamente do que não vemos. E Predadores entende isso muito bem. Durante boa parte desse início, a ameaça permanece invisível. Os personagens sabem que algo está errado. Nós sabemos que algo está errado, mas ninguém consegue identificar exatamente o que. Existe até uma conversa interessante, quando cada integrante começa a tentar explicar a situação. Alguns acreditam que é um experimento, outros pensam em sequestro, outros chegam a sugerir que talvez estejam mortos. E honestamente, se eu estivesse naquela situação, provavelmente também consideraria essa hipótese, porque tudo parece um pesadelo sem lógica. Pessoas caindo do céu, uma floresta desconhecida, estranhos armados, nenhuma explicação, nenhuma saída, nenhuma comunicação. Mas Royce corta todas essas discussões. E aqui está algo que eu gosto muito no roteiro. Ele basicamente diz que a explicação não importa naquele momento. Primeiro, eles precisam sobreviver. Depois, podem procurar respostas. É uma mentalidade extremamente pragmática. E muitas vezes, a diferença entre sobreviver e morrer em situações extremas é justamente essa. Enquanto os outros tentam entender o motivo do problema, Royce está procurando soluções. Conforme continuam avançando, mais sinais estranhos aparecem. Plantas desconhecidas, comportamentos estranhos da natureza, e uma sensação crescente de que as regras daquele lugar não seguem exatamente aquilo que conhecemos. Existe um momento que considero um dos mais importantes dessa primeira parte. Isabelle improvisa uma bússola. Ela tenta descobrir a direção correta, mas algo não funciona. A bússola simplesmente não se comporta como deveria. E então, surge outra observação ainda mais perturbadora. O sol praticamente não se move. Quando percebi isso durante minha primeira vez assistindo, pensei imediatamente: ok, agora estamos entrando em território de ficção científica pesada. Porque uma coisa é estar perdido numa floresta,
Outra completamente diferente é estar em um lugar onde até as leis naturais parecem erradas. E é exatamente aí que Predadores começa a expandir seu mistério. O filme não quer apenas mostrar pessoas fugindo de monstros. Ele quer criar a sensação de que tudo ao redor delas está fora do lugar. Tudo parece artificial, tudo parece calculado, como se aquele ambiente inteiro tivesse sido projetado para algum propósito específico. E aos poucos, começa a surgir uma pergunta inquietante. E se eles não estiverem na Terra? Nesse momento da história, essa ideia ainda parece absurda, mas várias peças começam a apontar nessa direção. E eu lembro perfeitamente da sensação de assistir isso pela primeira vez. A cada nova pista, a curiosidade só aumentava. Quem trouxe essas pessoas para cá? Por quê? O que exatamente está acontecendo? E a resposta, meus amigos, é muito mais assustadora do que qualquer um deles imagina. Mas antes de descobrirem a verdade, eles ainda vão enfrentar algo que prova definitivamente que não estão sozinhos naquela floresta. E é justamente aí que a história começa a ficar realmente perigosa, porque aquilo que está observando o grupo desde o início finalmente está prestes a fazer seu primeiro movimento. E é exatamente nesse ponto que o filme começa a apertar o cerco de verdade. Até agora, existia aquela sensação constante de que alguma coisa estava errada. Os personagens percebiam sinais estranhos, encontravam pistas espalhadas pela floresta e sentiam que estavam sendo observados. Mas uma coisa é desconfiar, outra completamente diferente é ter certeza. E a confirmação começa a chegar de forma brutal. Enquanto o grupo continua avançando pela mata fechada, eles encontram algo muito estranho pelo caminho. Uma espécie de jaula caída no meio da floresta. Não parece algo natural. Não parece ter sido construída por humanos comuns. E o detalhe mais perturbador é que ela está vazia, mas não limpa. Existem marcas de sangue, existem sinais de luta, e existem evidências de que alguma criatura esteve presa ali. Quando vi essa cena pela primeira vez, minha cabeça imediatamente começou a criar teorias. Porque o filme já tinha deixado claro que aqueles humanos haviam sido lançados naquele lugar. Então a pergunta era inevitável. Se eles foram trazidos para lá, o que mais foi? E a resposta vem logo em seguida. Quando os personagens olham para cima, percebem que existem várias outras jaulas presas entre as árvores. Algumas quebradas, algumas abertas, algumas aparentemente abandonadas. Naquele instante, fica evidente que eles não são os únicos habitantes daquele mundo. E isso muda completamente o clima da história, porque uma floresta desconhecida já é assustadora. Uma floresta desconhecida, cheia de criaturas desconhecidas, é outra história. A tensão aumenta ainda mais quando o grupo acaba ativando uma sequência de armadilhas espalhadas pela mata. E aqui, eu preciso elogiar bastante o filme. Uma das coisas que sempre gostei em Predador é a ideia da caça. Não é simplesmente um monstro correndo atrás das vítimas. Existe estratégia, existe planejamento, existe preparação. As armadilhas encontradas pelo grupo reforçam exatamente isso. De repente, troncos gigantes começam a balançar. Estacas surgem de todos os lados. Buracos escondidos aparecem no caminho. O ambiente inteiro parece ter sido transformado numa zona de caça. E o mais interessante é que Royce rapidamente percebe algo que passa despercebido pelos outros. Essas armadilhas provavelmente não foram feitas para humanos. Parem para pensar nisso. Alguns desses mecanismos são enormes, gigantescos, muito maiores do que seria necessário para capturar uma pessoa. Isso significa que existe algo muito maior circulando por ali. Algo forte, algo perigoso, algo que provavelmente matou o soldado que armou aquelas defesas. Essa conclusão cria uma sensação desconfortável, porque se alguém treinado o suficiente para construir tudo aquilo morreu mesmo assim, que chances o restante do grupo possui? Enquanto continuam avançando, a paranoia só cresce. Existem movimentos entre as árvores, sombras estranhas, ruídos distantes, e aquele sentimento constante de que alguém está observando cada passo deles. Uma das coisas que mais gosto nessa parte do filme é que ele segura a revelação por bastante tempo. Hoje em dia, muitos filmes mostram o monstro nos primeiros minutos. Predadores não. Ele brinca com a expectativa. Ele deixa o espectador imaginando.
E às vezes nossa imaginação é muito mais assustadora do que qualquer criatura criada por efeitos especiais. Mas então, acontece uma das cenas mais marcantes do início da história. O grupo finalmente alcança uma área aberta. Depois de tanto tempo caminhando pela floresta, eles conseguem enxergar o céu com clareza. E é aí que tudo muda. Porque quando levantam a cabeça, eles percebem que não estão na Terra. Eu lembro exatamente da minha reação quando assisti essa cena anos atrás. Foi um daqueles momentos em que você precisa pausar mentalmente o filme para processar o que acabou de ver. No céu existem vários planetas, vários corpos celestes gigantescos, constelações desconhecidas. Nada corresponde ao céu terrestre, nada faz sentido. E de repente todas as pistas anteriores começam a se encaixar. A bússola não funcionava. O sol se comportava de maneira estranha. A floresta era desconhecida. Ninguém reconhecia o ambiente. Eles realmente estavam em outro planeta. Sinceramente, esse é um dos meus momentos favoritos do filme inteiro, porque a história deixa de ser apenas uma aventura de sobrevivência e passa a ser algo muito maior. Agora não existe simplesmente o desafio de escapar de uma floresta. Existe o desafio de escapar de outro mundo. E isso torna tudo infinitamente mais desesperador. Imagine descobrir que você não está perdido em algum lugar remoto da Terra. Você está perdido em um planeta alienígena. Sem nave, sem comunicação, sem ajuda, sem ideia da distância que o separa de casa. É um conceito assustador quando você para pensar. Mas o filme não deixa os personagens processarem isso por muito tempo, porque o perigo finalmente decide aparecer. E aparece com força. Primeiro surge um objeto estranho cruzando rapidamente entre as árvores. Uma espécie de drone. Algo veloz, algo claramente tecnológico. Algo que não pertence àquele ambiente natural. E logo depois os sons começam. Rosnados, movimentos rápidos, barulhos vindos de todas as direções. A floresta inteira parece ganhar vida. Então eles aparecem, as criaturas. E aqui eu sempre achei interessante a escolha do design, porque elas não são exatamente os predadores que conhecemos. São mais como cães de caça, animais criados especificamente para rastrear e perseguir presas. E a forma como atacam é extremamente agressiva, sem aviso, sem cerimônia, sem hesitação. Elas simplesmente avançam. O grupo reage da única maneira possível, atirando. Muitos tiros, explosões, correria, caos absoluto. E o filme muda completamente de ritmo. Aquilo que antes era tensão silenciosa se transforma numa luta frenética pela sobrevivência. Cada personagem precisa usar suas habilidades. Cada um contribui de alguma forma. E é justamente nessas situações que começamos a conhecer melhor quem eles realmente são. Isabelle demonstra por que é uma atiradora de elite tão respeitada. Nikolai mostra sua experiência militar. Royce continua mantendo a calma mesmo em meio ao caos. Hanzo revela reflexos impressionantes. Até personagens que pareciam secundários ganham momentos interessantes. Mas existe algo curioso nessa batalha. As criaturas poderiam continuar atacando. Elas têm vantagem numérica. Elas estão cercando o grupo. E mesmo assim recuam. Todas ao mesmo tempo. Sem explicação. Sem motivo aparente. Basta um som distante. Um assobio. Uma ordem, e imediatamente os animais desaparecem na floresta. Esse detalhe é muito importante, porque prova uma coisa: as criaturas não estão agindo por conta própria. Alguém está controlando tudo. Alguém está organizando a caça. Alguém está observando. E esse alguém claramente possui um plano. Quando o combate termina, os sobreviventes finalmente chegam à conclusão inevitável. Eles estão sendo caçados. Não estavam ali por acidente, não foram sequestrados aleatoriamente, não foram vítimas de um erro. Eles foram escolhidos, transportados, soltos naquele planeta, e agora servem como presas. Quando essa revelação acontece, eu sempre gosto de prestar atenção na reação dos personagens, porque cada um lida com a informação de forma diferente. Alguns ficam assustados, outros ficam revoltados. Outros simplesmente aceitam a realidade, mas Royce continua analisando tudo. É quase como se sua mente funcionasse de forma diferente. Enquanto os outros pensam no horror da situação,
ele tenta entender as regras do jogo, e essa característica vai ser extremamente importante mais para frente. Só que antes que possam formular qualquer plano, algo ainda mais perturbador acontece. Eles percebem que um dos integrantes desapareceu. Cutilo sumiu. No começo, ninguém entende o que aconteceu, então escutam sua voz. Ele está pedindo ajuda, chamando pelos companheiros, parecendo ferido, parecendo desesperado. Naturalmente, alguns querem correr para ajudá-lo, principalmente Isabelle, mas Royce imediatamente suspeita de uma armadilha. E aqui está mais um momento que mostra como ele pensa diferente dos demais. Ele não se deixa levar pela emoção. Ele observa, analisa, questiona e acaba descobrindo que estava certo. A voz de Cutilo não é exatamente o que parece. Existe algo errado, algo artificial, algo preparado. Quando a verdade começa a surgir, percebemos que a caça é muito mais sofisticada do que imaginávamos. Os caçadores não estão apenas perseguindo suas presas. Eles estão estudando suas reações, manipulando emoções, criando armadilhas psicológicas. E isso torna a situação muito mais assustadora, porque agora não basta sobreviver aos ataques físicos, também é preciso sobreviver aos jogos mentais. Nesse ponto da história, eu já estava completamente envolvido, porque o filme finalmente revela suas cartas principais. Outro planeta, humanos escolhidos como presas, criaturas alienígenas, caçadores invisíveis, e uma floresta transformada em campo de extermínio. Mas o mais interessante é que ainda nem vimos os verdadeiros responsáveis por tudo isso. Os donos daquela reserva de caça, os seres que comandam os cães, os observadores escondidos nas sombras. E acreditem em mim, quando eles finalmente aparecem, a situação vai ficar muito pior. Porque aquilo que está perseguindo Royce e os outros não é apenas um grupo de caçadores. São alguns dos predadores mais perigosos de todo o universo. Depois de tudo o que aconteceu, aquele grupo já não era mais o mesmo. E, sinceramente, se a gente se colocar no lugar deles por um segundo, fica difícil imaginar alguém mantendo a sanidade. Em menos de um dia, eles descobriram que tinham sido arrancados da Terra, lançados em um planeta desconhecido e transformados em alvos de uma caçada alienígena. Só isso já seria suficiente para destruir psicologicamente a maioria das pessoas. Mas o pior ainda estava chegando. Uma coisa que eu gosto muito nessa parte do filme é como o clima muda novamente. Depois da correria com aquelas criaturas que pareciam cães de caça, existe um momento de relativa calma. E quando digo calma, é apenas porque ninguém está atirando em ninguém naquele instante, porque a tensão continua lá o tempo todo. É aquele tipo de situação em que você sabe que algo ruim vai acontecer. Você simplesmente não sabe quando, nem de onde virá. E esse sentimento acompanha o grupo, enquanto eles seguem avançando pela floresta. Royce continua tentando entender o comportamento dos caçadores. Ele observa rastros, analisa padrões e tenta pensar como alguém que está conduzindo uma caçada. Isso é algo que sempre achei interessante nele. Diferente dos outros, Royce não tenta agir como presa, ele tenta agir como predador. Enquanto o resto do grupo está reagindo aos acontecimentos, ele está tentando antecipar movimentos, e aos poucos ele chega a uma conclusão importante. Os caçadores querem que eles corram, querem que sintam medo, querem controlar seus movimentos. Então talvez a melhor estratégia seja fazer exatamente o contrário. Em vez de fugir dos rastros deixados pelos inimigos, Royce sugere segui-los, ir diretamente na direção do perigo. E olha, eu vou ser sincero com vocês. Se eu estivesse naquele grupo, provavelmente seria o primeiro a votar contra essa ideia. Porque uma coisa é sobreviver, outra é decidir caminhar voluntariamente em direção ao monstro que está tentando arrancar sua cabeça. Mas o filme precisa avançar. E graças a essa decisão, eles acabam encontrando um dos lugares mais perturbadores de toda a história, um acampamento. Só que não é um acampamento comum, é praticamente um museu do horror. Corpos pendurados, esqueletos espalhados, restos de criaturas desconhecidas, troféus, ossos, crânios e evidências de caçadas que aconteceram muito antes da chegada deles. Essa cena me lembra bastante o primeiro Predador. Aquela sensação de que o caçador não mata apenas para sobreviver. Existe algo ritualístico em tudo aquilo.
existe orgulho, existe exibição, existe uma necessidade de mostrar conquistas, como se cada vítima fosse mais uma peça numa coleção macabra. E quanto mais o grupo observa aquele local, mais fica claro que os humanos não são os únicos seres levados para aquele planeta. Essa é uma informação muito importante, porque significa que aquela reserva de caça funciona em escala universal. Diversas espécies, diversos mundos, diversas presas, tudo reunido no mesmo lugar. Quando você pensa nisso, o conceito fica ainda mais assustador. Os personagens não foram escolhidos apenas entre milhões de humanos, foram escolhidos entre bilhões de seres espalhados pelo universo. E isso levanta uma pergunta interessante. O que exatamente fez deles candidatos tão especiais? Enquanto todos ainda estão processando a cena, algo chama a atenção. Existe uma criatura enorme presa a um poste, acorrentada, imobilizada, mas viva. E aí acontece um dos momentos mais memoráveis do filme, porque finalmente vemos um predador, não escondido, não camuflado, não observado de longe, um predador de verdade, preso, capturado, derrotado. E eu lembro que essa revelação me pegou completamente de surpresa quando assisti pela primeira vez. Porque o esperado seria encontrar os caçadores dominando tudo. Mas ali estava um deles, acorrentado como um animal. Isso imediatamente cria uma série de novas perguntas. Quem conseguiu capturar um predador? Quem é forte o suficiente para fazer isso? E por que ele está preso? Nesse momento, Isabelle tem uma reação muito diferente dos outros. Ela fica visivelmente desconfortável, assustada até. E Royce percebe isso. É um detalhe pequeno, mas importante, porque sugere que ela sabe algo que os outros ainda não sabem. Enquanto alguns se aproximam da criatura por curiosidade, outros mantêm distância. E honestamente, eu estaria no grupo que ficaria o mais longe possível, porque mesmo preso, aquele alienígena transmite perigo. Existe uma presença intimidadora nele, uma sensação de que bastaria uma oportunidade para tudo dar errado. Mas antes que possam analisar melhor a situação, o verdadeiro dono daquele lugar resolve aparecer. E a forma como isso acontece é excelente. Não existe música épica, não existe anúncio, não existe apresentação dramática. A morte simplesmente chega. De repente, armadilhas são ativadas, lanças surgem, ataques acontecem, e o caos explode novamente. Uma das coisas que mais gosto nos predadores é justamente essa ideia da invisibilidade, porque ela transforma qualquer ambiente em território hostil. Você não sabe onde olhar, não sabe de onde virá o próximo ataque, não sabe se existe alguém parado ao seu lado neste exato momento. E quando os disparos começam, finalmente vemos o poder do inimigo. Explosões, rajadas de energia, destruição, árvores sendo arrancadas, fogo se espalhando. É uma diferença enorme em comparação aos cães de caça. Agora estamos vendo os verdadeiros caçadores em ação, e eles são assustadores, muito assustadores. O grupo inteiro é obrigado a fugir, não porque sejam covardes, mas porque lutar naquele momento seria suicídio. O inimigo possui tecnologia superior, conhece o terreno, está invisível, e parece estar se divertindo durante a perseguição. Isso é algo que sempre achei perturbador na franquia. Os predadores não caçam apenas para eliminar ameaças. Eles gostam da caça, gostam do desafio, gostam da perseguição. Para eles, aquilo é um esporte. E isso torna tudo mais cruel. Porque as vítimas não estão enfrentando soldados, estão enfrentando caçadores que veem toda a situação como entretenimento. A fuga acaba levando o grupo por uma descida extremamente perigosa. Eles escorregam, caem, rolam morro abaixo, até despencarem em um rio. E pela primeira vez em muito tempo, conseguem criar alguma distância entre eles e os perseguidores. É uma sequência bastante intensa, mas ao mesmo tempo serve para reorganizar a história, porque depois de tanta ação, finalmente surge espaço para algumas respostas. Quando encontram abrigo numa caverna, Isabelle decide confrontar Royce. E, sinceramente, ela tinha motivos, porque Royce basicamente usou todo mundo como isca. Foi uma jogada extremamente arriscada, e isso gera um conflito interessante entre os dois. Por um lado, Royce conseguiu informações importantes. Por outro,
colocou vidas em risco. Esse tipo de dilema é justamente o que torna o personagem interessante. Ele não é herói, não é vilão. Ele está em algum lugar no meio do caminho, faz coisas questionáveis, mas quase sempre existe lógica por trás delas. Durante essa conversa, surge um detalhe que conecta diretamente este filme ao clássico de 1987. Isabelle revela que já ouviu histórias sobre criaturas parecidas com aquelas, relatos antigos, casos envolvendo soldados desaparecidos, eventos misteriosos ocorridos na América Central. É uma referência que os fãs mais antigos da franquia imediatamente reconhecem. E eu gosto da forma como o filme faz isso. Não é uma exposição gigantesca, não para a narrativa para explicar tudo, apenas planta a informação, como uma recompensa para quem conhece a história anterior. Enquanto isso, Royce continua desenvolvendo planos. Ele percebe que ficar correndo indefinidamente não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde serão alcançados. Então propõe uma nova estratégia: criar uma posição defensiva, forçar os caçadores a entrarem num ponto específico, reduzir suas vantagens. É uma ideia inteligente, mas extremamente difícil de executar, principalmente porque eles ainda sabem muito pouco sobre os inimigos. Mesmo assim, o grupo concorda, porque honestamente, já não existem muitas alternativas. E é aqui que algo interessante acontece. Pela primeira vez, vemos os personagens funcionando quase como uma equipe. Claro que ainda existem conflitos, ainda existe desconfiança, mas todos entendem que dependem uns dos outros, pelo menos por enquanto. Enquanto organizam suas posições, uma sensação estranha surge novamente. Movimentos entre as árvores, sombras observando, silêncio excessivo. E aquilo me fez lembrar de algo que sempre achei brilhante na franquia Predador. Muitas vezes o monstro não é assustador porque está atacando. Ele é assustador porque está esperando. Existe algo profundamente desconfortável em saber que alguém pode atacar a qualquer momento e simplesmente escolhe não fazer isso. Como se estivesse estudando você, analisando, aprendendo, esperando o momento perfeito. E essa sensação cresce cada vez mais. Os personagens percebem, nós percebemos, mas ninguém consegue identificar exatamente o que está acontecendo. E quando finalmente acreditam ter encontrado uma oportunidade para atacar o inimigo, descobrem que talvez ainda não tenham entendido completamente as regras daquele planeta, porque aquilo que parece uma vitória está prestes a revelar um novo mistério, um mistério que envolve outro sobrevivente, alguém que vive naquele inferno há muito mais tempo do que qualquer um deles poderia imaginar. E a chegada dessa pessoa vai mudar completamente tudo o que eles acreditavam saber sobre a caça. Até esse momento da história, a situação já parecia impossível. O grupo tinha sido sequestrado, jogado em outro planeta, perseguido por criaturas alienígenas, e estava tentando sobreviver contra caçadores invisíveis, que possuíam tecnologia muito superior à deles. E mesmo assim, o filme ainda guardava várias surpresas. O mais curioso é que essa próxima parte começa justamente quando os personagens acreditam que finalmente podem tomar a iniciativa. Depois de toda aquela discussão sobre estratégias, Royce decide que fugir sem parar não vai resolver nada. Em algum momento, eles precisariam enfrentar o problema diretamente. Então surge um plano que, na teoria, parece razoável: atrair um dos caçadores para uma armadilha e tentar eliminá-lo. Claro que falar é fácil. Na prática, isso significa transformar alguém do grupo em isca. E adivinhem quem acaba ficando com essa função? Edwin, o médico aparentemente inofensivo. Aliás, quero fazer uma pausa rápida aqui, porque acho interessante como o filme trabalha esse personagem. Desde o começo, Edwin parece completamente deslocado. Quando olhamos para o resto do grupo, vemos assassinos, soldados, mercenários e guerreiros treinados. Aí no meio deles está um médico que aparenta ser uma pessoa comum. Na primeira vez que assisti ao filme, pensei exatamente o que os personagens pensavam. O que esse cara está fazendo aqui? Ele não parecia pertencer ao mesmo grupo, não parecia compartilhar as mesmas características. E justamente por isso ele acabava passando despercebido. Mas vamos guardar essa observação, porque ela será muito importante mais tarde. Por enquanto, Edwin aceita participar do plano. E, sinceramente, não parece ter muita escolha.
O grupo monta a emboscada enquanto ele corre pela floresta, tentando chamar a atenção dos perseguidores. É uma sequência que cria bastante tensão, porque sabemos que alguma coisa está observando cada movimento deles. A qualquer momento, o plano pode dar errado. E normalmente, quando personagens em filmes dizem que têm um plano perfeito, vocês já sabem o que acontece. O universo imediatamente decide provar o contrário. Depois de algum tempo, Isabelle identifica um alvo. Ela usa sua habilidade como atiradora de elite e dispara. Todos acreditam que conseguiram. Todos pensam que finalmente acertaram um dos caçadores. Mas quando se aproximam para verificar, surge uma revelação inesperada. O corpo não pertence a um predador. Não pertence a nenhum alienígena. É um humano. Outro sobrevivente. Outra vítima. Alguém que também foi trazido para aquele planeta. E imediatamente a situação se torna mais complicada, porque isso significa que existem outras pessoas naquele mundo além deles. Pessoas que sobreviveram por muito mais tempo. Pessoas que aprenderam as regras daquele lugar. Pessoas que talvez tenham respostas. Só que antes mesmo que consigam entender o que está acontecendo, uma voz surge atrás deles. E esse momento funciona muito bem porque ninguém percebe a aproximação. Nem Royce, nem Isabelle, nem os soldados. Ninguém. A pessoa simplesmente aparece, como um fantasma, usando tecnologia de camuflagem semelhante à dos predadores. E é aí que conhecemos Noland. Talvez um dos personagens mais estranhos do filme inteiro. A primeira impressão que ele passa é de alguém completamente quebrado pela experiência. E convenhamos, depois de anos sobrevivendo sozinho em um planeta usado como reserva de caça alienígena, seria estranho se ele estivesse perfeitamente normal. Noland revela que foi lançado naquele lugar muitos anos antes, 10 temporadas atrás. E essa palavra é importante. Temporadas. Porque para ele aquele planeta funciona como um ciclo. A cada período específico chegam novos caçadores, chegam novas presas, e tudo começa novamente. É quase como um ritual, uma tradição macabra repetida indefinidamente. Quando ele explica isso, o filme finalmente começa a responder algumas perguntas que estavam acumuladas desde o início. Descobrimos que aquele mundo não é apenas um local de caça ocasional. Ele foi criado especificamente para isso. É uma espécie de reserva particular, um gigantesco campo de treinamento onde diferentes espécies são perseguidas por predadores, em busca de desafios cada vez maiores. E honestamente, quanto mais aprendemos sobre o funcionamento daquele lugar, mais assustador ele se torna, porque percebemos que os humanos não são especiais, não são protagonistas daquela história, são apenas mais uma presa, mais uma espécie adicionada ao catálogo, mais uma diversão para os caçadores. Noland também explica algo extremamente interessante. Existem diferentes tipos de predadores, e aparentemente eles não se dão bem. Lembram daquele predador acorrentado que encontraram no acampamento? Pois é. Agora começamos a entender o motivo. Existe uma rivalidade entre grupos, uma espécie de conflito interno, como se diferentes facções disputassem poder, território ou prestígio. Eu sempre gostei dessa expansão do universo da franquia, porque mostra que os predadores não são apenas monstros simples correndo por aí. Eles possuem cultura, hierarquia, conflitos, regras próprias. Tudo isso torna o universo muito mais rico. Enquanto conversa com o grupo, Noland também oferece informações valiosas sobre sobrevivência. Ele explica formas de evitar a detecção térmica, fala sobre padrões de caça, conta histórias sobre encontros anteriores, e cada detalhe reforça o quanto aquele planeta destruiu sua mente. Existe algo triste no personagem. Ele sobreviveu, mas parece ter perdido partes de si mesmo no processo. Às vezes ele fala sozinho, às vezes conversa com pessoas imaginárias, às vezes muda de assunto sem motivo. E quanto mais tempo passamos com ele, mais percebemos que aquele lugar cobra um preço psicológico enorme. Não basta escapar dos monstros, você também precisa escapar da solidão, da paranoia, do medo constante. Durante a noite, o grupo finalmente consegue um momento para respirar. E essa pausa é importante porque permite conhecer melhor alguns personagens. Existe uma sensação estranha nessas cenas, como se todos soubessem que talvez não estejam vivos na manhã seguinte. Então,
acabam compartilhando pequenos pedaços de quem realmente são. Nikolai mostra uma fotografia dos filhos. E vou ser sincero, esse tipo de cena em filmes de ação quase sempre me deixa preocupado. Existe uma regra não escrita em Hollywood. Quando um personagem começa a falar muito sobre família, normalmente o roteiro está preparando algo terrível. E, infelizmente, essa regra costuma funcionar. Hanzo também ganha um momento interessante. Até então, ele praticamente não falava. Era uma figura silenciosa, observando tudo. Mas quando encontra uma espada samurai antiga, finalmente demonstra alguma emoção. E eu gosto bastante dessa cena, porque mostra que existe muito mais nele do que aparenta. Aliás, Hanzo é um daqueles personagens que falam pouco, justamente porque não precisam falar muito. A presença dele já comunica bastante coisa. Enquanto isso, Isabelle compartilha uma teoria que considero uma das ideias mais interessantes do filme. Ela acredita que todos foram escolhidos por um motivo específico, não apenas porque são fortes, não apenas porque são habilidosos, mas porque, de certa forma, já eram predadores na Terra. Parem para pensar nisso. Royce era mercenário, Nikolai era soldado de guerra, Cutilo fazia parte de um cartel, Stans era um assassino condenado, Mombasa era combatente. Todos eles caçavam alguém, todos viviam em ambientes violentos, todos eram perigosos. Segundo a teoria de Isabelle, os predadores escolheram exatamente esse tipo de pessoa, porque queriam o desafio máximo. Não queriam vítimas indefesas, queriam caçadores. E honestamente, essa ideia faz muito sentido. Porque para uma espécie obcecada por troféus, eliminar pessoas comuns não teria graça. O verdadeiro desafio seria enfrentar indivíduos capazes de lutar de volta. Enquanto essa conversa acontece, Royce permanece focado em outra questão. Ele não para de pensar numa possível nave. Se os predadores chegam ao planeta, se eles trazem presas, se entram e saem regularmente. Então precisa existir uma forma de transporte, uma nave, uma rota, uma saída. E pela primeira vez surge uma possibilidade real de voltar para casa. É uma esperança pequena, mas é esperança. Só que como estamos assistindo Predadores, vocês já sabem que momentos de esperança costumam durar pouco, muito pouco. Durante a madrugada, algo começa a parecer estranho. Existe fumaça, existe calor, existe cheiro de queimado. E logo, o grupo percebe uma verdade desagradável. Noland os traiu. Ele bloqueou a saída. A estrutura está pegando fogo. E todos estão presos lá dentro. Quando essa cena aconteceu, eu fiquei dividido. Por um lado, a traição faz sentido. Por outro, ainda assim, é chocante. Mas pensando bem, Noland já estava mentalmente destruído havia anos. Esperar comportamento racional dele talvez fosse ingenuidade. Para sobreviver tanto tempo naquele planeta, ele precisou se transformar em algo diferente. Algo mais próximo dos próprios predadores. E talvez enxergasse os recém-chegados como ameaça, como concorrência, como invasores. Enquanto o fogo se espalha e o grupo tenta escapar, Royce percebe algo importante, e mais uma vez demonstra por que é tão perigoso. Ele entende que o incêndio pode servir para atrair atenção, não dos humanos, mas dos caçadores. O resultado? Um predador aparece. E o que acontece com Noland logo em seguida deixa claro que naquele planeta ninguém controla realmente a situação. Porque quando você acha que finalmente encontrou uma forma de sobreviver, os verdadeiros donos da reserva de caça aparecem para lembrar quem está no topo da cadeia alimentar. E a partir desse momento, as mortes começam a acontecer numa velocidade muito maior. A partir daqui, o filme entra naquela fase em que você começa a perceber que ninguém está seguro. Sabe quando um grupo de personagens passa boa parte da história junto e você acaba se acostumando com a presença deles? Você cria expectativas. Imagina quem vai sobreviver, quem vai morrer, quem vai se tornar herói. Pois é, Predadores adora brincar com essas expectativas. Depois que Royce usa o incêndio para chamar a atenção dos caçadores, tudo começa a desmoronar muito rápido. Noland, que durante alguns minutos parecia ter recuperado alguma vantagem sobre a situação, descobre da pior forma possível que ainda continua sendo apenas mais uma presa naquele planeta. E o mais irônico é que ele passou anos sobrevivendo escondido,
evitando riscos, fugindo dos predadores, apenas para acabar encontrando um fim brutal em questão de segundos. Quando o predador surge diante dele, não existe negociação, não existe conversa, não existe chance de escapar. A criatura simplesmente elimina Noland com uma facilidade assustadora. E essa cena me fez pensar em algo interessante. Muitas vezes, em filmes de sobrevivência, existe aquele personagem que conhece tudo sobre o local, o veterano que já passou por aquilo antes. Normalmente, ele serve como guia do grupo por bastante tempo. Mas Predadores pega essa ideia e destrói completamente. O cara que mais entendia daquele mundo morre. Simples assim. É quase como se o filme estivesse dizendo para o espectador: se até ele morreu, imagine o resto. Enquanto isso, Royce e os outros finalmente conseguem sair daquele abrigo em chamas. Só que a situação está longe de melhorar. Agora, eles precisam atravessar corredores escuros, apertados e praticamente desconhecidos. E eu gosto muito dessa mudança de cenário. Até agora, a maior parte da tensão vinha da floresta, dos espaços abertos, da sensação de ser observado à distância. Mas agora, o perigo está muito mais próximo, muito mais íntimo. Os corredores são escuros, os sons ecoam, a visibilidade é mínima, e qualquer sombra pode esconder um inimigo. Existe uma sensação quase claustrofóbica nessa sequência, e ela funciona muito bem porque muda o tipo de medo. Na floresta, você tem medo do que não consegue ver à distância. Ali dentro, você tem medo do que pode estar exatamente ao seu lado. Em meio à confusão, Edwin acaba se separando do grupo. E esse é um daqueles momentos que, olhando agora depois de conhecer toda a história, ganha um significado diferente. Na época em que assisti pela primeira vez, achei que ele fosse apenas mais uma vítima do caos. O típico personagem vulnerável que sempre acaba ficando para trás. Mas hoje, sabendo quem Edwin realmente é, gosto de revisitar essas cenas. Porque várias pistas já estavam lá, só que eram sutis. Muito sutis. Enquanto corre desesperadamente pelos corredores escuros, ele começa a chamar pelos outros. Grita por ajuda, tenta encontrar o caminho, e por alguns instantes realmente parece indefeso, mas o perigo já está próximo, muito próximo. Existe algo se movendo na escuridão, algo grande, algo silencioso, algo que está observando. A tensão cresce a cada segundo, e quando finalmente o grupo reaparece, Edwin corre na direção deles implorando por ajuda. Só que acontece algo interessante. Ninguém corre para salvá-lo imediatamente. Ninguém se arrisca sem pensar. Aquela experiência toda já mudou os personagens. Eles estão mais frios, mais pragmáticos, mais desconfiados. E honestamente, depois de tudo o que viveram, é difícil culpá-los. É nesse momento que surge uma das cenas mais emocionantes do filme. Porque quando parece que Edwin será abandonado à própria sorte, Nikolai decide agir. E eu sempre gostei muito desse personagem. Desde sua introdução, ele transmite aquela energia de guerreiro clássico, alguém que entende perfeitamente os riscos da profissão que escolheu, alguém que aceita a possibilidade da própria morte, mas que ainda mantém certos valores. Nikolai retorna para ajudar, e acaba ficando cara a cara com um predador. Agora, preciso dizer uma coisa. O filme faz um excelente trabalho mostrando o quanto essas criaturas são perigosas, porque mesmo um soldado altamente treinado como Nikolai mal consegue causar algum impacto. Existe uma diferença absurda entre eles: força, tecnologia, velocidade. Tudo favorece o caçador alienígena. A luta é curta, brutal, violenta, e o resultado parece inevitável. O predador atravessa Nikolai com sua lâmina e o ergue do chão. É uma imagem pesada, porque naquele instante entendemos que acabou. Não existe saída, não existe milagre. Mas então, acontece algo que define perfeitamente quem Nikolai é. Mesmo derrotado, mesmo mortalmente ferido, mesmo sabendo que não vai sobreviver, ele encontra forças para encarar o inimigo e cospe no rosto dele. É um gesto simples, mas incrivelmente simbólico. É a recusa em aceitar a derrota, a recusa em morrer com medo. E logo depois, ele ativa os explosivos que carregava. A explosão é gigantesca. Uma onda de choque atravessa toda a estrutura, e por alguns segundos, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Quando a fumaça se dissipa,
Nikolai se foi. O predador também. Ou pelo menos é isso que parece. E eu preciso admitir que essa continua sendo uma das minhas mortes favoritas do filme, porque ela combina perfeitamente com o personagem. Ele não vence, mas também não se entrega. Sai da história lutando até o último segundo. Depois dessa explosão, os sobreviventes finalmente conseguem deixar aquela estrutura para trás. Só que existe um problema. Eles perderam mais um integrante. O grupo está cada vez menor, e a cada morte, a sensação de isolamento aumenta. Agora já não existe aquela ilusão inicial de força numérica. Aos poucos, os caçadores estão reduzindo suas presas, exatamente como planejado. Quando conseguem alcançar uma área mais aberta, acontece algo curioso. Stans começa a comemorar. E vou ser sincero com vocês, isso é praticamente uma sentença de morte em filmes desse tipo. Sempre que alguém começa a celebrar cedo demais, o universo resolve cobrar a conta. E não demora, porque um dos predadores aparece, não escondido, não invisível, não observando de longe. Ele surge diante deles, totalmente visível. E a presença da criatura é impressionante. Uma das coisas que gosto nesse filme é que os predadores parecem mais agressivos do que em várias continuações anteriores. Existe uma brutalidade diferente, uma sensação constante de que eles não estão apenas caçando, estão dominando, estão impondo superioridade. O predador ataca Royce, e por um momento parece que o protagonista chegou ao fim. Mas então acontece algo inesperado. Stans intervém. Sim, justamente Stans, o condenado à morte. O sujeito que passou boa parte do filme fazendo comentários perturbadores. O personagem que provavelmente ninguém esperava ver agindo de forma heróica. Ele salta sobre o predador, começa a esfaqueá-lo repetidamente, grita para os outros correrem, e se sacrifica para ganhar tempo. É uma daquelas cenas que mostram como situações extremas revelam lados inesperados das pessoas. Porque até então Stans parecia alguém incapaz de pensar em qualquer pessoa além de si mesmo. Mas naquele momento, ele faz exatamente o contrário. Claro que o resultado não é bonito. Estamos falando de um predador. A criatura responde com força brutal, e a morte de Stans é uma das mais violentas do filme. O alienígena literalmente arranca sua coluna vertebral, uma imagem clássica da franquia, uma demonstração de força, e também uma forma de transformar a vítima em troféu. Sempre achei esse detalhe extremamente perturbador, porque reforça que os predadores não veem seus alvos como indivíduos, veem como conquistas, peças de coleção. Depois disso, o rugido da criatura ecoa pela floresta, e esse som chama a atenção de outro caçador, o terceiro predador, aquele que ainda continua rastreando o grupo. E nesse momento, a situação fica desesperadora, porque os sobreviventes estão exaustos, feridos, com menos recursos, e agora possuem mais de um inimigo em seu encalço. É aí que Hanzo toma uma decisão. Uma decisão que, na minha opinião, dá origem a uma das cenas mais bonitas de todo o filme. Ele percebe que alguém precisa atrasar o perseguidor, alguém precisa ganhar tempo, alguém precisa ficar para trás. Então simplesmente aceita seu destino. Sem drama, sem discursos, sem lágrimas. Hanzo apenas para, retira sua jaqueta, segura sua katana e espera. Quando assisti isso pela primeira vez, senti imediatamente que estava vendo algo especial, porque existe uma elegância quase trágica naquela cena. Um guerreiro solitário aguardando seu último duelo. E o mais interessante é que Hanzo não demonstra medo. Ele sabe exatamente o que está prestes a acontecer, sabe que provavelmente vai morrer, mas também sabe que essa é a única maneira de ajudar os outros. Então permanece ali, imóvel, esperando. E quando finalmente o predador surge entre as árvores, o confronto começa. Um duelo que parece ter saído de um filme completamente diferente, mas que funciona perfeitamente dentro da história. E é justamente nesse combate que veremos um dos momentos mais memoráveis de Predadores. Se existe uma cena em Predadores que eu acredito que ficou gravada na memória de praticamente todo mundo que assistiu ao filme, é justamente o que acontece agora. E o motivo é simples. Durante boa parte da história, Hanzo foi uma figura misteriosa, quase um fantasma andando junto do grupo. Enquanto outros personagens discutiam, brigavam ou compartilhavam informações, ele permanecia em silêncio, observando,
analisando, esperando. E eu sempre gosto quando um filme cria um personagem assim, porque quanto menos ele fala, mais curiosidade gera. Você começa a prestar atenção em cada movimento, em cada expressão, tentando descobrir quem ele realmente é. E finalmente chega o momento em que Hanzo pode mostrar exatamente do que é capaz. Depois que decide ficar para trás, ele encontra uma área aberta na floresta. O lugar é bonito de uma forma estranha. Existe uma grama alta balançando com o vento. O ambiente parece quase tranquilo, o que torna tudo ainda mais tenso, porque sabemos que a tranquilidade vai durar pouquíssimo. Hanzo permanece imóvel, katana em mãos, respiração controlada, nenhum sinal de nervosismo, nenhum sinal de dúvida. E, sinceramente, isso me lembra muito aqueles filmes clássicos de samurai. O guerreiro que aceita seu destino, o homem que já tomou sua decisão e não pretende voltar atrás. Quando o predador finalmente aparece, a diferença física entre eles é absurda. Estamos falando de uma criatura muito maior, muito mais forte, com tecnologia superior, com experiência em combate. Qualquer pessoa olhando aquela situação diria que o resultado é óbvio. Mas o interessante é que Hanzo não luta para vencer. Ele luta porque alguém precisa lutar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e isso torna o momento ainda mais poderoso. O duelo começa, e por alguns instantes o filme parece se transformar completamente. Os tiros desaparecem, as explosões desaparecem, o caos desaparece. Tudo se resume a dois guerreiros, uma espada contra outra, um humano contra um alienígena, uma luta quase ritualística. Eu adoro a forma como a cena foi filmada, porque ela desacelera a narrativa justamente quando esperamos mais ação frenética. O filme permite que o combate respire, permite que cada movimento tenha peso, cada golpe importa, cada erro pode ser fatal. O predador utiliza sua força monstruosa para pressionar Hanzo constantemente, mas Hanzo responde com técnica, com velocidade, com precisão. É uma luta desigual, mas não é uma luta fácil para nenhum dos dois. E isso é algo que sempre gostei nos melhores confrontos da franquia. Os predadores respeitam adversários capazes de enfrentá-los. Eles não buscam apenas matar, buscam desafios, buscam oponentes dignos, e Hanzo claramente se encaixa nessa categoria. Em determinado momento, ele consegue atingir o alienígena, consegue cortar sua pele, consegue feri-lo. E aquilo representa muito mais do que um simples golpe. Representa a prova de que os predadores não são invencíveis. Podem sangrar, podem sofrer, podem morrer, mas a luta continua. E conforme os segundos passam, fica evidente que ambos estão chegando ao limite, até que finalmente acontece o golpe decisivo. Ou melhor, os golpes decisivos, porque os dois atacam praticamente ao mesmo tempo. E essa escolha narrativa é brilhante. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Nenhum dos dois sai realmente derrotado. Os dois caem. Os dois pagam o preço. Os dois encerram sua jornada juntos. É um final melancólico, mas extremamente adequado para Hanzo. Se ele precisava morrer, dificilmente teria uma despedida mais memorável. Enquanto isso, os outros continuam avançando pela floresta. E aqui o clima muda novamente, porque agora a história deixa de ser sobre honra e combate para voltar ao desespero. Restam poucos sobreviventes, muito poucos. Royce, Isabelle, Edwin, e cada passo parece aproximá-los mais do fim. É nesse momento que acontece algo aparentemente simples, mas extremamente importante. Edwin pisa numa armadilha. No começo parece apenas mais um acidente, mais um azar dentro daquela sequência interminável de problemas. Mas a reação de Royce chama a atenção. Ele observa a armadilha, analisa o mecanismo e rapidamente percebe algo curioso. Aquilo não foi feito para matar, foi feito para prender, para segurar, para impedir movimentação, uma ferramenta de captura, não de execução. Esse detalhe parece pequeno agora, mas logo vai ganhar um significado enorme. Edwin fica ferido, tem dificuldades para andar, e pela primeira vez vemos Royce verbalizar algo que provavelmente já estava pensando havia bastante tempo. Ele considera Edwin um peso, alguém que reduz as chances de sobrevivência do grupo. E aqui eu sei que muita gente se incomoda com Royce,
porque ele fala coisas que parecem cruéis. Mas existe uma lógica brutal por trás de seu raciocínio. Em situações extremas, recursos são limitados, tempo é limitado, energia é limitada. Cada decisão pode significar vida ou morte. Royce enxerga tudo através dessa lente, não através da emoção, não através da compaixão, mas através da sobrevivência. Isabelle, por outro lado, se recusa a abandonar Edwin. E essa diferença entre os dois personagens é uma das coisas mais interessantes do filme. Royce representa pragmatismo absoluto, Isabelle representa humanidade. Ela ainda acredita que vale a pena ajudar alguém, ainda acredita que existem valores maiores do que simplesmente sobreviver. E honestamente, acho que o filme funciona justamente porque coloca essas duas visões constantemente em conflito. Quando Isabelle decide permanecer ao lado de Edwin, Royce faz algo surpreendente. Ele simplesmente vai embora. Sem discussão, sem insistência, sem tentar convencê-la. Ele segue sozinho. E essa decisão leva diretamente a uma das cenas mais importantes de toda a história. Porque Royce retorna ao acampamento, onde o predador capturado continua preso. Agora, preciso admitir uma coisa. Na primeira vez que assisti ao filme, achei essa ideia completamente maluca. O sujeito está cercado por alienígenas assassinos e decide procurar justamente um deles para fazer uma proposta. Mas quando paramos para pensar, existe lógica. Se os predadores rivais realmente estão em conflito, então talvez o inimigo do meu inimigo possa se tornar um aliado temporário. É um risco gigantesco, mas também é uma oportunidade. Quando Royce se aproxima do predador capturado, acontece algo muito interessante. Pela primeira vez, vemos uma tentativa de comunicação real, não baseada em violência, não baseada em combate, mas em interesse mútuo. Royce oferece liberdade, em troca de uma saída daquele planeta. E o mais surpreendente é que o predador entende. Isso é algo que gosto bastante no filme, porque reforça que essas criaturas não são animais, são inteligentes, são capazes de compreender negociações, são capazes de tomar decisões. Quando as correntes finalmente são removidas, existe um momento de enorme tensão, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E honestamente, eu esperava que o predador arrancasse a cabeça de Royce imediatamente. Mas não. A criatura o observa, analisa e decide aceitar o acordo. É uma cena curta, mas extremamente importante, porque pela primeira vez surge uma possibilidade concreta de escapar. Uma nave, um mapa, uma rota para casa. Só que enquanto Royce está ocupado com esse plano, Isabelle e Edwin enfrentam seus próprios problemas. E aqui, o filme começa a preparar sua maior reviravolta. Os dois acabam caindo numa armadilha. Ficam presos, vulneráveis, sem saída. E logo, o predador que continua caçando os sobreviventes aparece. O alienígena captura os dois e os leva de volta ao acampamento. A situação parece desesperadora. Mas existe algo mais acontecendo. Algo que ninguém percebe. Algo escondido à vista de todos. Durante todo esse tempo, Edwin continua desempenhando perfeitamente o papel de vítima. O homem assustado, o médico indefeso, o sobrevivente azarado. E é justamente por isso que a revelação que está chegando funciona tão bem. Porque o filme passou horas convencendo o público de uma coisa, enquanto discretamente preparava algo completamente diferente. E quando a verdade finalmente vier à tona, não será apenas os personagens que ficarão chocados. Muita gente assistindo também vai perceber que esteve olhando para o lugar errado o tempo inteiro. Chegamos agora naquela parte da história em que o filme decide puxar o tapete do espectador. E eu adoro quando um roteiro consegue fazer isso da maneira certa. Não estou falando daquela reviravolta que surge do nada apenas para chocar. Estou falando daquela situação em que, depois que a verdade é revelada, você começa a lembrar de várias cenas anteriores e percebe que as pistas estavam lá o tempo inteiro. Mas antes de chegarmos nesse momento, ainda existe uma batalha enorme acontecendo. Enquanto Isabelle e Edwin estão presos depois de serem capturados, Royce continua apostando tudo em seu acordo improvável com o predador acorrentado. E, sinceramente, essa continua sendo uma das ideias mais ousadas do filme, porque em qualquer outro contexto, seria absurdo confiar em uma criatura que passou a história inteira matando humanos.
Mas naquela situação específica, Royce não tinha muitas opções. Ou encontrava uma forma de sair daquele planeta, ou acabaria morrendo ali como todos os outros. Depois de recuperar sua liberdade, o predador finalmente volta a ser aquilo que nasceu para ser: um guerreiro, um caçador. E a primeira coisa que ele faz é recuperar seus equipamentos. Sempre gostei desse detalhe, porque a forma como o filme mostra a criatura recolocando sua máscara e reativando sua tecnologia lembra um soldado voltando para o campo de batalha. Existe quase uma sensação de ritual, como se estivesse retomando sua identidade, seu status, sua posição. Quando ele ativa um dos dispositivos de pulso, surge diante de Royce algo que muda completamente a situação: um mapa estelar, uma projeção mostrando diferentes pontos do universo. E então aparece a Terra, a casa, o objetivo, a esperança. É um momento curto, mas extremamente importante, porque pela primeira vez desde o início da história, existe uma possibilidade real de retorno. Não é mais uma teoria, não é mais uma suposição. Existe um caminho, existe uma nave, existe uma rota. E por alguns minutos parece que Royce finalmente encontrou a solução. Só que enquanto ele está focado nisso, o restante da história continua se movendo, e é aí que as coisas começam a explodir literalmente. Quando o predador capturado recupera sua liberdade, ele imediatamente chama a atenção do outro caçador que havia capturado Isabelle e Edwin. O resultado? Uma batalha entre predadores. Agora preciso dizer uma coisa. Eu lembro perfeitamente da expectativa que existia em torno dessa cena quando o filme foi lançado, porque a ideia de ver dois predadores lutando entre si era algo que muita gente queria assistir, e o filme entrega exatamente isso. Os dois alienígenas se enfrentam com uma violência absurda: lâminas, golpes, tecnologia, força bruta. Nenhum deles está interessado em recuar, nenhum deles pretende fugir. É um confronto direto, sem truques, sem hesitação. O mais interessante é que essa luta também ajuda a mostrar as diferenças entre eles. Não estamos vendo criaturas idênticas, estamos vendo indivíduos, guerreiros com estilos próprios, experiências próprias, personalidades próprias. E isso torna o universo muito mais interessante. Durante boa parte do combate, parece impossível prever quem vencerá. Os dois causam danos sérios um ao outro. Os dois demonstram habilidade. Os dois parecem igualmente perigosos. Mas eventualmente um deles assume vantagem. E a batalha termina da forma mais brutal possível, com uma decapitação. Quando essa cena aconteceu, pensei imediatamente em como a franquia sempre associou cabeças e crânios à ideia de troféu. Mesmo entre os próprios predadores, existe essa cultura de exibição, de conquista, de provar superioridade. A vitória é celebrada. O derrotado se torna apenas mais um símbolo, mais um prêmio, mais uma lembrança de combate. Mas existe um detalhe importante aqui. Durante toda essa luta, a nave representa a única esperança de fuga. E o que acontece logo depois destrói completamente essa possibilidade. O predador vencedor decide destruir a nave. Simplesmente assim. Explode a única rota de saída, a única chance de retorno, o único caminho conhecido para a Terra. Quando vi essa cena pela primeira vez, lembro de sentir exatamente o que os personagens provavelmente sentiram: frustração. Porque depois de tanto sofrimento, finalmente surge uma solução, e poucos minutos depois, ela desaparece. É quase cruel. Mas é exatamente o tipo de crueldade que combina com a história. A esperança aparece apenas para ser arrancada logo em seguida. Enquanto isso, Isabelle e Edwin continuam presos. E é aqui que chegamos ao momento mais importante desta parte, porque finalmente a máscara de Edwin começa a cair. Durante o filme inteiro, ele construiu uma imagem muito específica: o homem comum, o médico gentil, o sujeito assustado, a pessoa menos perigosa do grupo. E por isso, quase ninguém presta muita atenção nele. Aliás, vou confessar algo. Na primeira vez que assisti ao filme, eu também não prestei atenção. Minha atenção estava em Royce, estava nos predadores, estava nos soldados. Edwin parecia apenas um coadjuvante, um sobrevivente qualquer, exatamente como o roteiro queria. Mas então acontece algo estranho, muito estranho.
Isabelle começa a falar sobre escolhas, sobre arrependimentos, sobre sobrevivência. E Edwin reage de uma forma inesperada. Existe uma mudança em seu comportamento, uma mudança quase imperceptível no início, mas suficiente para criar desconforto. E então vem o ataque. Sem aviso, sem preparação, sem cerimônia. Edwin ataca Isabelle, usando um bisturi, coberto por veneno. E naquele instante tudo muda. A revelação é brilhante justamente porque acontece de maneira tão simples. Não existe discurso longo, não existe transformação exagerada, apenas a verdade aparecendo. Edwin nunca foi quem dizia ser, nunca foi apenas um médico assustado, nunca foi uma vítima inocente. Na realidade, ele é um assassino, um psicopata, um homem tão perigoso quanto qualquer pessoa daquele grupo, talvez até mais. E quando ele começa a falar abertamente sobre isso, percebemos algo perturbador. Enquanto todos os outros querem voltar para casa, Edwin não quer. Ele gosta daquele planeta. Ele se sente confortável ali. Pela primeira vez, está cercado de criaturas tão monstruosas quanto ele próprio. É uma ideia extremamente interessante, porque durante toda a história, acreditávamos que os predadores eram os monstros. Mas o filme nos lembra de algo importante. Às vezes, os monstros também são humanos. E honestamente, essa reviravolta funciona muito melhor, porque Edwin parecia inofensivo. Se fosse um dos soldados revelado como assassino, ninguém ficaria surpreso. Mas o médico? O homem que precisava ser protegido? O sujeito aparentemente incapaz de sobreviver sozinho? Isso pega muita gente desprevenida. Enquanto Isabelle sofre os efeitos do veneno e começa a perder os movimentos, Edwin finalmente demonstra quem realmente é. Toda aquela timidez desaparece, toda aquela insegurança desaparece, toda aquela fragilidade desaparece. O que surge no lugar é alguém completamente diferente, alguém frio, calculista, perigoso. E existe algo assustador nisso, porque percebemos que ele estava fingindo o tempo inteiro, observando, esperando, escondendo sua verdadeira natureza, da mesma forma que os predadores usam camuflagem. Edwin usava uma camuflagem social, uma máscara, uma identidade falsa, e talvez seja justamente por isso que ele se encaixa tão bem naquele planeta, porque ele também é um predador, só que de outro tipo. Quando tudo parece perdido para Isabelle, surge uma figura que ela provavelmente acreditava nunca mais ver. Royce retorna, e a chegada dele muda completamente a dinâmica da situação. Só que existe um problema. Isabelle está paralisada, não consegue falar, não consegue explicar o que aconteceu, não consegue avisar Royce sobre quem Edwin realmente é. E isso cria uma tensão enorme, porque nós sabemos, ela sabe, Edwin sabe, mas Royce ainda não. E durante alguns minutos, o filme brinca com essa situação de maneira excelente. O perigo não está vindo da floresta, não está vindo dos predadores, não está vindo de uma nave alienígena. O perigo está caminhando ao lado dele, sorrindo, fingindo, esperando a oportunidade perfeita para atacar. E essa oportunidade está prestes a surgir, porque Edwin já decidiu que não pretende deixar Royce sair vivo daquela situação. E quando finalmente fizer seu movimento, toda a história entrará em sua fase final, uma fase onde restarão apenas caçadores, sem esconderijos, sem grupo, sem reforços, apenas um confronto definitivo para decidir quem será a última criatura de pé naquele planeta. Chegamos agora naquela parte da história em que o filme decide puxar o tapete do espectador, e eu adoro quando um roteiro consegue fazer isso da maneira certa. Não estou falando daquela reviravolta que surge do nada apenas para chocar. Estou falando daquela situação em que, depois que a verdade é revelada, você começa a lembrar de várias cenas anteriores e percebe que as pistas estavam lá o tempo inteiro. Mas antes de chegarmos nesse momento, ainda existe uma batalha enorme acontecendo. Enquanto Isabelle e Edwin estão presos depois de serem capturados, Royce continua apostando tudo em seu acordo improvável com o predador acorrentado. E, sinceramente, essa continua sendo uma das ideias mais ousadas do filme, porque em qualquer outro contexto, seria absurdo confiar em uma criatura que passou a história inteira matando humanos. Mas naquela situação específica, Royce não tinha muitas opções.
ou encontrava uma forma de sair daquele planeta, ou acabaria morrendo ali como todos os outros. Depois de recuperar sua liberdade, o predador finalmente volta a ser aquilo que nasceu para ser, um guerreiro, um caçador. E a primeira coisa que ele faz é recuperar seus equipamentos. Sempre gostei desse detalhe, porque a forma como o filme mostra a criatura recolocando sua máscara e reativando sua tecnologia lembra um soldado voltando para o campo de batalha. Existe quase uma sensação de ritual, como se estivesse retomando sua identidade, seu status, sua posição. Quando ele ativa um dos dispositivos de pulso, surge diante de Royce algo que muda completamente a situação: um mapa estelar, uma projeção mostrando diferentes pontos do universo, e então aparece a Terra, a casa, o objetivo, a esperança. É um momento curto, mas extremamente importante, porque pela primeira vez desde o início da história, existe uma possibilidade real de retorno. Não é mais uma teoria, não é mais uma suposição. Existe um caminho, existe uma nave, existe uma rota, e por alguns minutos parece que Royce finalmente encontrou a solução. Só que enquanto ele está focado nisso, o restante da história continua se movendo. E é aí que as coisas começam a explodir literalmente. Quando o predador capturado recupera sua liberdade, ele imediatamente chama a atenção do outro caçador que havia capturado Isabelle e Edwin. O resultado? Uma batalha entre predadores. Agora preciso dizer uma coisa. Eu lembro perfeitamente da expectativa que existia em torno dessa cena quando o filme foi lançado, porque a ideia de ver dois predadores lutando entre si era algo que muita gente queria assistir, e o filme entrega exatamente isso. Os dois alienígenas se enfrentam com uma violência absurda. Lâminas, golpes, tecnologia, força bruta. Nenhum deles está interessado em recuar, nenhum deles pretende fugir. É um confronto direto, sem truques, sem hesitação. O mais interessante é que essa luta também ajuda a mostrar as diferenças entre eles. Não estamos vendo criaturas idênticas, estamos vendo indivíduos, guerreiros com estilos próprios, experiências próprias, personalidades próprias. E isso torna o universo muito mais interessante. Durante boa parte do combate, parece impossível prever quem vencerá. Os dois causam danos sérios um ao outro. Os dois demonstram habilidade. Os dois parecem igualmente perigosos, mas eventualmente um deles assume vantagem. E a batalha termina da forma mais brutal possível, com uma decapitação. Quando essa cena aconteceu, pensei imediatamente em como a franquia sempre associou cabeças e crânios à ideia de troféu. Mesmo entre os próprios predadores, existe essa cultura de exibição, de conquista, de provar superioridade. A vitória é celebrada, o derrotado se torna apenas mais um símbolo, mais um prêmio, mais uma lembrança de combate. Mas existe um detalhe importante aqui. Durante toda essa luta, a nave representa a única esperança de fuga, e o que acontece logo depois destrói completamente essa possibilidade. O predador vencedor decide destruir a nave. Simplesmente assim. Explode a única rota de saída, a única chance de retorno, o único caminho conhecido para a Terra. Quando vi essa cena pela primeira vez, lembro de sentir exatamente o que os personagens provavelmente sentiram: frustração, porque depois de tanto sofrimento, finalmente surge uma solução. E poucos minutos depois, ela desaparece. É quase cruel, mas é exatamente o tipo de crueldade que combina com a história. A esperança aparece apenas para ser arrancada logo em seguida. Enquanto isso, Isabelle e Edwin continuam presos. E é aqui que chegamos ao momento mais importante desta parte, porque finalmente a máscara de Edwin começa a cair. Durante o filme inteiro, ele construiu uma imagem muito específica: o homem comum, o médico gentil, o sujeito assustado, a pessoa menos perigosa do grupo, e por isso quase ninguém presta muita atenção nele. Aliás, vou confessar algo. Na primeira vez que assisti ao filme, eu também não prestei atenção. Minha atenção estava em Royce, estava nos predadores, estava nos soldados. Edwin parecia apenas um coadjuvante, um sobrevivente qualquer, exatamente como o roteiro queria. Mas então acontece algo estranho, muito estranho. Isabelle começa a falar sobre escolhas, sobre arrependimentos, sobre sobrevivência, e Edwin reage de uma forma inesperada.
Existe uma mudança em seu comportamento, uma mudança quase imperceptível no início, mas suficiente para criar desconforto. E então vem o ataque, sem aviso, sem preparação, sem cerimônia, pragmática. E muitas vezes, a diferença entre sobreviver e morrer em situações extremas é justamente essa. Enquanto os outros tentam entender o motivo do problema, Royce está procurando soluções. Conforme continuam avançando, mais sinais estranhos aparecem. Plantas desconhecidas, comportamentos estranhos da natureza, e uma sensação crescente de que as regras daquele lugar não seguem exatamente aquilo que conhecemos. Existe um momento que considero um dos mais importantes dessa primeira parte. Isabelle improvisa uma bússola. Ela tenta descobrir a direção correta, mas algo não funciona. A bússola simplesmente não se comporta como deveria. E então surge outra observação ainda mais perturbadora. O sol praticamente não se move. Quando percebi isso durante minha primeira vez assistindo, pensei imediatamente: ok, agora estamos entrando em território de ficção científica pesada. Porque uma coisa é estar perdido numa floresta, outra completamente diferente é estar em um lugar onde até as leis naturais parecem erradas. E é exatamente aí que Predadores começa a expandir seu mistério. O filme não quer apenas mostrar pessoas fugindo de monstros. Ele quer criar a sensação de que tudo ao redor delas está fora do lugar. Tudo parece artificial, tudo parece calculado, como se aquele ambiente inteiro tivesse sido projetado para algum propósito específico. E aos poucos, começa a surgir uma pergunta inquietante. E se eles não estiverem na Terra? Nesse momento da história, essa ideia ainda parece absurda, mas várias peças começam a apontar nessa direção. E eu lembro perfeitamente da sensação de assistir isso pela primeira vez. A cada nova pista, a curiosidade só aumentava. Quem trouxe essas pessoas para cá? Por quê? O que exatamente está acontecendo? E a resposta, meus amigos, é muito mais assustadora do que qualquer um deles imagina. Mas antes de descobrirem a verdade, eles ainda vão enfrentar algo que prova definitivamente que não estão sozinhos naquela floresta. E é justamente aí que a história começa a ficar realmente perigosa. Porque aquilo que está observando o grupo desde o início finalmente está prestes a fazer seu primeiro movimento. E é exatamente nesse ponto que o filme começa a apertar o cerco de verdade. Até agora, existia aquela sensação constante de que alguma coisa estava errada. Os personagens percebiam sinais estranhos, encontravam pistas espalhadas pela floresta e sentiam que estavam sendo observados. Mas uma coisa é desconfiar, outra completamente diferente é ter certeza. E a confirmação começa a chegar de forma brutal. Enquanto o grupo continua avançando pela mata fechada, eles encontram algo muito estranho pelo caminho. Uma espécie de jaula caída no meio da floresta. Não parece algo natural. Não parece ter sido construída por humanos comuns. E o detalhe mais perturbador é que ela está vazia. Mas não limpa. Existem marcas de sangue. Existem sinais de luta. E existem evidências de que alguma criatura esteve presa ali. Quando vi essa cena pela primeira vez, minha cabeça imediatamente começou a criar teorias. Porque o filme já tinha deixado claro que aqueles humanos haviam sido lançados naquele lugar. Então a pergunta era inevitável. Se eles foram trazidos para lá, o que mais foi? E a resposta vem logo em seguida. Quando os personagens olham para cima, percebem que existem várias outras jaulas presas entre as árvores. Algumas quebradas, algumas abertas, algumas aparentemente abandonadas. Naquele instante, fica evidente que eles não são os únicos habitantes daquele mundo. E isso muda completamente o clima da história, porque uma floresta desconhecida já é assustadora. Uma floresta desconhecida, cheia de criaturas desconhecidas, é outra história. A tensão aumenta ainda mais quando o grupo acaba ativando uma sequência de armadilhas espalhadas pela mata. E aqui,
eu preciso elogiar bastante o filme. Uma das coisas que sempre gostei em Predador é a ideia da caça. Não é simplesmente um monstro correndo atrás das vítimas. Existe estratégia, existe planejamento, existe preparação. As armadilhas encontradas pelo grupo reforçam exatamente isso. De repente, troncos gigantes começam a balançar. Estacas surgem de todos os lados. Buracos escondidos aparecem no caminho. O ambiente inteiro parece ter sido transformado numa zona de caça. E o mais interessante é que Royce rapidamente percebe algo que passa despercebido pelos outros. Essas armadilhas provavelmente não foram feitas para humanos. Parem para pensar nisso. Alguns desses mecanismos são enormes, gigantescos, muito maiores do que seria necessário para capturar uma pessoa. Isso significa que existe algo muito maior circulando por ali. Algo forte, algo perigoso, algo que provavelmente matou o soldado que armou aquelas defesas. Essa conclusão cria uma sensação desconfortável, porque se alguém treinado o suficiente para construir tudo aquilo morreu mesmo assim, que chances o restante do grupo possui? Enquanto continuam avançando, a paranoia só cresce. Existem movimentos entre as árvores, sombras estranhas, ruídos distantes, e aquele sentimento constante de que alguém está observando cada passo deles. Uma das coisas que mais gosto nessa parte do filme é que ele segura a revelação por bastante tempo. Hoje em dia, muitos filmes mostram o monstro nos primeiros minutos. Predadores não. Ele brinca com a expectativa. Ele deixa o espectador imaginando. E às vezes nossa imaginação é muito mais assustadora do que qualquer criatura criada por efeitos especiais. Mas então, acontece uma das cenas mais marcantes do início da história. O grupo finalmente alcança uma área aberta. Depois de tanto tempo caminhando pela floresta, eles conseguem enxergar o céu com clareza, mais uma diversão para os caçadores. Nolan também explica algo extremamente interessante. Existem diferentes tipos de predadores, e aparentemente eles não se dão bem. Lembram daquele predador acorrentado que encontraram no acampamento? Pois é, agora começamos a entender o motivo. Existe uma rivalidade entre grupos, uma espécie de conflito interno, como se diferentes facções disputassem poder, território ou prestígio. Eu sempre gostei dessa expansão do universo da franquia, porque mostra que os predadores não são apenas monstros simples correndo por aí. Eles possuem cultura, hierarquia, conflitos, regras próprias. Tudo isso torna o universo muito mais rico. Enquanto conversa com o grupo, Nolan também oferece informações valiosas sobre sobrevivência. Ele explica formas de evitar a detecção térmica, fala sobre padrões de caça, conta histórias sobre encontros anteriores, e cada detalhe reforça o quanto aquele planeta destruiu sua mente. Existe algo triste no personagem. Ele sobreviveu, mas parece ter perdido partes de si mesmo no processo. Às vezes ele fala sozinho, às vezes conversa com pessoas imaginárias, às vezes muda de assunto sem motivo. E quanto mais tempo passamos com ele, mais percebemos que aquele lugar cobra um preço psicológico enorme. Não basta escapar dos monstros, você também precisa escapar da solidão, da paranoia, do medo constante. Durante a noite, o grupo finalmente consegue um momento para respirar. E essa pausa é importante porque permite conhecer melhor alguns personagens. Existe uma sensação estranha nessas cenas, como se todos soubessem que talvez não estejam vivos na manhã seguinte. Então, acabam compartilhando pequenos pedaços de quem realmente são. Nikolai mostra uma fotografia dos filhos. E vou ser sincero, esse tipo de cena em filmes de ação quase sempre me deixa preocupado. Existe uma regra não escrita em Hollywood. Quando um personagem começa a falar muito sobre família, normalmente o roteiro está preparando algo terrível. E, infelizmente, essa regra costuma funcionar. Hanzo também ganha um momento interessante. Até então,
Ele praticamente não falava. Era uma figura silenciosa, observando tudo. Mas quando encontra uma espada samurai antiga, finalmente demonstra alguma emoção. E eu gosto bastante dessa cena, porque mostra que existe muito mais nele do que aparenta. Aliás, Hanzo é um daqueles personagens que falam pouco, justamente porque não precisam falar muito. A presença dele já comunica bastante coisa. Enquanto isso, Isabelle compartilha uma teoria que considero uma das ideias mais interessantes do filme. Ela acredita que todos foram escolhidos por um motivo específico, não apenas porque são fortes, não apenas porque são habilidosos, mas porque, de certa forma, já eram predadores na Terra. Parem para pensar nisso. Royce era mercenário, Nikolai era soldado de guerra, Cutilo fazia parte de um cartel, Stans era um assassino condenado, Mombasa era combatente. Todos eles caçavam alguém, todos viviam em ambientes violentos, todos eram perigosos. Segundo a teoria de Isabelle, os predadores escolheram exatamente esse tipo de pessoa, porque queriam o desafio máximo. Não queriam vítimas indefesas, queriam caçadores. E honestamente, essa ideia faz muito sentido, porque para uma espécie obcecada por troféus, eliminar pessoas comuns não teria graça. O verdadeiro desafio seria enfrentar indivíduos capazes de lutar de volta. Enquanto essa conversa acontece, Royce permanece focado em outra questão. Ele não para de pensar numa possível nave. Se os predadores chegam ao planeta, se eles trazem presas, se entram e saem regularmente, então precisa existir uma forma de transporte, uma nave, uma rota, uma saída. E pela primeira vez surge uma possibilidade real de voltar para casa. É uma esperança pequena, mas é esperança. Só que como estamos assistindo Predadores, vocês já sabem que momentos de esperança costumam durar pouco, muito pouco. Durante a madrugada, algo começa a parecer estranho. Existe fumaça, existe calor, existe cheiro de queimado. E logo, o grupo percebe uma verdade desagradável. Noland os traiu. Ele bloqueou a saída. A estrutura está pegando fogo. E todos estão presos lá dentro. Quando essa cena aconteceu, eu fiquei dividido. Por um lado, a traição faz sentido. Por outro, ainda assim é chocante. Mas pensando bem, Noland já estava mentalmente destruído havia anos. Esperar comportamento racional dele talvez fosse ingenuidade. Para sobreviver tanto tempo naquele planeta, ele precisou se transformar em algo diferente, algo mais próximo dos próprios predadores, e talvez enxergasse os recém-chegados como ameaça, como concorrência, como invasores. Enquanto o fogo se espalha e o grupo tenta escapar, Royce percebe algo importante, e mais uma vez demonstra por que é tão perigoso. Ele entende que o incêndio pode servir para atrair atenção, não dos humanos, mas dos